resolvemos editar esse vídeo para tentar levar para quem não estava lá uma noção do que foi esse dia de protesto contra o Michel Temer, contra as reformas da Previdência e Trabalhista e por eleições diretas já. A Constituição Federal do Brasil. Quero destacar duas coisas como ponto de partida para essa narrativa. Nunca vi tanta gente de tudo quanto é canto do Brasil num mesmo ato político. Você viu a ação da cavalaria e da tropa de choque aí? Parado, totalmente ilegal. 300 anos de escravidão, nada mudou. O preto continua sangrando no Brasil. É correto isso? Sociedade brasileira hipócrita que não legaliza as drogas. Que não legaliza as drogas, que fica na hipocrisia, matando o pobre e o preto na favela. A polícia começou a reprimir, do nada, sem motivo. O combinado foi que a gente podia ir até a grade. A gente não passou da grade, a polícia militar atacou fogo. Isso é ditadura. Eu tô mascarando agora por causa das bombas. Por exemplo, em 2013, que tiveram esse número de pessoas. Sei também o que são 35 mil pessoas reunidas ou se deslocando ao redor de um estádio de futebol. 35 mil manifestantes foi o número divulgado pela Globo com as contas da PM. Mas tinha muito mais gente lá, muito mesmo. Isso qualquer um que esteve lá viu. A avenida do eixo monumental de Brasília, que passa pelo Mané Garrincha e termina no gramado do Congresso Nacional, tem 20 metros de largura. No total, a manifestação ocupou pelo menos 80 mil metros quadrados. Se contabilizarmos uma pessoa por metro quadrado, seriam então 80 mil pessoas. Um policial que estava no ato se manifestando me contou que num caso como esse, a conta que a PM normalmente usa é de 4 pessoas por metro quadrado. Façam suas contas. Esse caminhão tem 14 deputadas e deputados federais. Nós somos da bancada da fala. Aqui tem gente passando mal. Caralho, foi Olhem agora para o direito a menos formado. Paz, por favor. É educação. Por favor. Eu não tô agredindo ninguém, eu não quero agredir ninguém, eu saio da minha casa. Porque eles estão me devendo 20 anos de miséria. 20 anos de miséria, aqueles caras me estão me devendo 20 anos de miséria! A polícia tem que vir pro lado do povo e tacar a bomba lá dentro, esfocar. Ocupar, resistir, lutar pra garantir. Ocupar, resistir. Olha só, tá aqui o pessoal do sindicato, a Simpol, que está avançando aqui no gramado. Nós vamos retomar aqui a nossa mobilização. Nós vamos retomar aqui. É inaceitável o que a polícia está fazendo aqui. Por favor, vamos recuar. A linha que vai parar, tranquilo, vou terminar a torcida. Caralho! Vamos, a polícia está provocando. A polícia tá avançando agora. Eles estão. Pra fazer o ato recuar. Vocês estão. Não ataque o povo! Não ataque o povo! Olha a covardia! Vamos manter essa manifestação! Cavalaria, recue! Respeite o povo brasileiro! Respeite o povo brasileiro! Um dia depois da manifestação contra a proposta de emenda à Constituição que limita os gastos públicos, a esplanada dos ministérios amanheceu com rastros de depredação. Vamos ver agora como a manifestação de ontem, que começou de forma pacífica, terminou em vandalismo. Passava das 5 da tarde quando o lado sul da esplanada dos ministérios foi tomado pelos manifestantes. Milhares de pessoas protestavam contra a aprovação da PEC 55, que determina um teto para os gastos públicos, e contra a medida provisória que propõe a reforma do ensino médio. O protesto deixou de ser pacífico quando um grupo tombou um carro em frente ao Congresso Nacional. A polícia reagiu com bombas de efeito moral,
tentando dispersar a multidão. Manifestantes reagiram, atirando paus, pedras e coquetéis molotov contra os policiais. A partir daí, houve muita confusão. Carros foram quebrados e incendiados, prédios públicos depredados e pichados. Lixeiras, placas de sinalização e caixas de correio foram destruídos. O Ministério da Educação foi invadido e teve a portaria completamente destruída. Observe essa imagem. Esses dois homens estão colocando fogo em um dos prédios da esplanada dos ministérios. O protesto desta quarta-feira em Brasília, que começou pacífico, terminou em vandalismo. Houve incêndio na área interna dos Ministérios da Agricultura, do Planejamento e da Cultura. Nesta outra imagem, um homem tenta destruir os aparelhos de ar-condicionado. Encapuzados fizeram barricadas com o que encontraram nos prédios. Documentos e cadeiras foram para o fogo. A polícia militar tentou dispersar os manifestantes com bombas de gás lacrimogêneo e de efeito moral. Aos gritos de Fora Temer, a manifestação, convocada por sindicatos e movimentos sociais, reuniu entre 35 mil e 100 mil pessoas, segundo as autoridades e os organizadores. A gente está aqui com um fio de esperança que a gente consiga fazer dessa crise, dessa lama que o país se afundou, que a gente consiga achar alguma solução que não seja se afundar mais ainda na lama. Eu acredito que cada um tem que fazer a sua parte. Hoje eu vim fazer a minha, como muitos vieram fazer aqui. Infelizmente se perdeu-se o controle por ambas das partes, né, acredito eu, e se gerou esse caos aí que parece uma guerra civil, né? O governo federal convocou nesta quarta-feira tropas do Exército para proteger prédios públicos em Brasília. O governo afirma que atendeu um pedido do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. O parlamentar contradiz a versão e disse que solicitou a Força Nacional, não o Exército. Integrantes do movimento dos trabalhadores sem terra entraram em confronto com a Polícia Militar durante marcha em Brasília. Por causa do tumulto, a sessão do Supremo Tribunal Federal foi suspensa. Cerca de 20 mil manifestantes participaram da marcha do movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Os protestos fazem parte da programação do 6º Congresso Nacional, realizado pelo movimento. O principal objetivo da manifestação era chegar ao Palácio do Planalto para entregar uma carta à presidente Dilma Rousseff. Os sem terra reclamam da estagnação da reforma agrária. A marcha ocupou a esplanada dos ministérios. Na tentativa de isolar os acessos aos prédios públicos, o batalhão de choque usou bombas de gás e balas de borracha. A sessão do Supremo Tribunal Federal ficou interrompida por 1h30 e a segurança do Congresso Nacional foi reforçada. No Palácio do Planalto, uma barricada de ferro impedia a passagem dos manifestantes. Um grupo tentou passar e houve confronto com as forças de segurança. A PM usou spray de pimenta e armas de choque.
Os manifestantes revidaram com pedras e paus. 22 PMs ficaram feridos. Após o conflito, líderes do movimento entraram em acordo com a polícia. A carta com as reivindicações foi entregue ao ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. O ministro informou que a presidente Dilma Rousseff vai receber os líderes do MST amanhã. Na hora do protesto, a presidente Dilma estava reunida no Palácio da Alvorada, a 4 quilômetros dali. Depois, os manifestantes fizeram o caminho de volta até as imediações do estádio Mané Garrincha, onde estão acampados. Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A própria Câmara, ao absolver mensaleiros, reforça a ideia de impunidade. O Executivo, ao afagar movimentos fora da lei, como o MST, vem sugerindo que muita coisa é tolerável. Não tem faltado indignação na sociedade brasileira frente à corrupção, descaso das autoridades, insegurança e impunidade. O que está faltando é transformar a indignação em cobrança dos responsáveis. Nas urnas, por exemplo. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez. Viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. 20 homens da Polícia Legislativa não foram suficientes. Os manifestantes arrancaram plantas, arremessaram até paralelepípedos. Ensanguentado, este segurança tentou se proteger atrás da roda do carro, que foi virado várias vezes e destruído a pauladas. Tamanha a fúria dos manifestantes. Um deles partiu para cima com um cone na mão e bateu na cabeça de um segurança. Um pedaço de meio fio foi lançado contra a porta de vidro e a multidão enfurecida invadiu o prédio da Câmara, obedecendo ao comando do movimento. Entre os manifestantes de vários estados do país, adolescentes, velhos, esta mulher usou um pedaço de viga de cimento para quebrar os terminais de computador que encontrou pela frente. Os funcionários assistiam alarmados. O grupo avançou, destruiu uma exposição de plantas, lixeiras. Ninguém conseguiu detê-los. Mais uma porta de vidro virou cacos. A violência prosseguiu. Luminárias foram destruídas ao longo do caminho. Tudo orquestrado pelos chefes do movimento. O mesmo que invadiu o Ministério da Fazenda em abril de 2005 e permaneceu no prédio por 5 horas. É o Movimento de Libertação dos Sem Terra, que surgiu em 97 e está organizado em 9 estados. Tem 35 mil famílias associadas. O lema é semelhante ao do MST: ocupar, resistir, produzir e organizar para ser feliz. O MLST. Bruno Maranhão é o principal nome do MLST. Ele é de uma família de usineiros de Pernambuco e militante histórico do PT. Em 85, foi candidato a prefeito do Recife com o apoio do então dirigente partidário Luiz Inácio Lula da Silva. Maranhão hoje é secretário nacional de movimentos populares do PT. A direção do partido informou que Maranhão pode ser expulso. Ele se defendeu. Nós viemos aqui fazer uma manifestação pacífica com a carta para o presidente pedindo um espaço para ter uma falação aqui com nossos companheiros e, sinceramente, na hora da entrada, o pau comeu. O Jornal Local começa com a repercussão do protesto que deixou um rastro de prejuízo em toda a região central de Brasília e parte da Asa Norte. Ônibus incendiados, patrimônio público depredado, manifestantes e policiais machucados. Todo esse vandalismo foi notícia até fora do país. Vamos mostrar toda a repercussão agora com o repórter Carlos Capelli. O tempo fechado logo cedo mostrava bem o clima na esplanada dos ministérios. O tumulto começou, de acordo com a Polícia Militar, quando um grupo se recusou a passar pela revista. Os manifestantes teriam
atirado pedras e o que estava ao alcance das mãos nos PMs. A reação foi imediata. Apreendeu diversos objetos dentro desses ônibus que seriam usados no protesto na esplanada. Prendeu escudos, diversos pregos, bolas de gude. Bloqueados na esplanada, a turma saiu pelo centro de Brasília. Pichações na Biblioteca Nacional e muitos vidros quebrados. Placas de trânsito retorcidas. A parada de ônibus bem em frente ficou destruída. Nem agências bancárias escaparam. E por onde eles passavam, deixavam um rastro de destruição. Depois que esses manifestantes foram dispersos pela polícia lá na esplanada dos ministérios, eles chegaram até essa concessionária no início da Asa Norte. Pelo menos 22 carros foram depredados. Para-brisa ainda tem marca da pedra que foi atirada. Para onde a gente olha, tem algum veículo destruído. O prejuízo por aqui, de acordo com a direção, é de pelo menos R$20 mil. Isso sem contar outras 10 vidraças da fachada que também foram quebradas. A gente fica impotente porque você não tem o que fazer, você vê aquele vandalismo. Nós estamos aqui alguns poucos quilômetros, né, do centro, né, de onde aconteceu. Infelizmente, alguns estão partindo para a depredação, mas as mensagens são legítimas. A violência física que está partindo tanto de um lado como do outro, não. Nada, claro, justifica essa lambança. Deve ser por isso que até o céu anda revoltado com essa cambada política. O protesto é permitido, faz parte da democracia, também dentro do nosso país, ainda vigente, mas aí já é vandalismo, aí já quebra o patrimônio, extrapola o direito de fazer a manifestação.
Vamos, gente! Vamos! A ocupação do Ministério da Agricultura, ela faz parte da jornada nacional de luta das mulheres trabalhadoras rurais sem terra e também das mulheres camponesas. Nós estamos aqui, o Movimento Sem Terra, o Movimento Camponês Popular e o MAB, Movimento de Atingidos por Barragens. Ocupamos o Ministério da Agricultura porque hoje o Ministério da Agricultura é um símbolo de como o governo brasileiro tem priorizado a grande propriedade, o latifúndio e o agronegócio. A maioria dos recursos destinados vão para o agronegócio. Os recursos destinados para a reforma agrária são pouquíssimos e também para a pequena agricultura. Nós, mulheres do MST, mulheres das organizações do campo, viemos aqui reivindicar direitos sociais que estão sendo retirados, viemos reivindicar que as 90 mil famílias acampadas do MST e as cerca de 150 mil famílias acampadas em nível nacional de todos os movimentos sejam imediatamente assentadas. Não vamos permitir que a reforma agrária continue paralisada, porque é da reforma agrária que vão sair os alimentos saudáveis para alimentar a população brasileira. O protesto em Brasília contra o presidente Michel Temer terminou em vandalismo. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios, entre eles o da Integração Nacional, o do Trabalho e o da Agricultura. O prédio da Agricultura foi incendiado. O fogo já foi controlado. Os servidores federais evacuaram às pressas os edifícios. A polícia militar tentou dispersar os vândalos com bombas de gás lacrimogênio e de efeito moral. Tá lindo, tá bonito. A sessão deliberativa do plenário da Câmara foi suspensa e encerrada após a manifestação. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, disse que o presidente Michel Temer decretou a ação de garantia da lei e da ordem na esplanada dos ministérios. Dessa forma, tropas federais passarão a reforçar a segurança na área. Você já deve ter visto um vídeo em que o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, está na Câmara dos Deputados e conversa com alguns parlamentares, entre eles o deputado federal Jonathan de Jesus. O vídeo é este aqui. Vamos ao que ocorreu. Um dia antes dessa gravação, o ministro Barroso recebeu um grupo de parlamentares no TSE. O senador pelo estado de Roraima, Messias de Jesus, e o filho dele, o deputado federal Jonathan de Jesus, estavam. Na ocasião, o senador disse ao ministro que ganhou por 2 vezes eleições em Roraima, mas que as eleições lhe foram tomadas. O senador esclareceu que era dessa forma que a eleição ocorria no tempo da cédula, quando ainda não existia a urna eletrônica. Messias de Jesus disse ainda que com a implantação do voto eletrônico não se pôde fraudar a eleição e assim, finalmente, ele conseguiu a vaga. No dia seguinte a essa conversa, o presidente do TSE, ministro Luiz Roberto Barroso, foi à Câmara dos Deputados e narrou a outros parlamentares a história que tinha ouvido do senador Messias. Durante o diálogo, ele usou a seguinte frase: eleição em Roraima não se ganha, se toma, mas fazendo referência à história que tinha ouvido do senador Messias. No vídeo, a fala do ministro aparece fora de contexto, mais uma desinformação. Inclusive, logo depois da divulgação das imagens, o deputado federal Jonathan de Jesus telefonou para o ministro e fez questão de esclarecer a situação também pela internet. Olha só. A fala, claro, além de editada, foi retirada de contexto para atacar o presidente do TSE e a mim. Seguimos firmes, pois a verdade sempre prevalece. Então vamos combinar assim? Ficou com dúvida sobre alguma mensagem que você recebeu relacionada a eleições? É só verificar no site do TSE ou na página Fato ou Boato. Lá você encontra outras notícias falsas que circulam por aí e que já foram desmentidas.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, participou de uma comissão geral no plenário da Câmara dos Deputados nesta quarta-feira. Em debate, propostas que tratam de temas eleitorais e estão em tramitação na Casa. O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, abriu o encontro detalhando os assuntos que seriam discutidos. O primeiro é a regulamentação do combate à desinformação, as chamadas fake news. O segundo, o voto impresso. E o terceiro, os sistemas eleitorais. Atualmente, no âmbito desta Casa, funciona uma comissão especial destinada à apreciação de emenda constitucional sobre a obrigatoriedade de expedição de células físicas, após o voto, conferíveis pelo eleitor, a serem depositadas em urnas indevassáveis para fim de auditoria. A ideia é controversa, mas a Câmara dos Deputados está aberta aos debates. O primeiro a falar foi o convidado. O ministro Luiz Roberto Barroso começou a sua exposição pelo tema que mais tem mobilizado a sociedade brasileira, segundo ele, o voto impresso. O presidente do TSE defendeu o atual sistema de votação. Ressaltou que as urnas eletrônicas não são conectadas a redes de computadores e, portanto, não estão sujeitas à ação de hackers e fraudes. Afirmou que cada passo do processo eleitoral pode ser fiscalizado por todos os partidos. Além dos partidos políticos, participam mesmo, das diferentes fases do processo, a Procuradoria-Geral da República, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Polícia Federal. Portanto, o sistema é totalmente transparente na medida em que ele é aberto para quem quiser. Nós temos cerca de 10 itens de auditoria, todos abertos à fiscalização dos partidos. Esse é um ponto muito importante, porque há uma percepção de que as urnas não são auditáveis, elas são auditáveis muitas vezes. Portanto, eu procurei demonstrar, presidente, que o sistema é um sistema seguro, transparente e auditável. Por fim, o ministro Luiz Roberto Barroso ressaltou o custo para os cofres públicos. Segundo ele, se o voto impresso for aprovado no Congresso, a implantação do novo sistema custaria 2 bilhões de reais. E o TSE teria que correr contra o tempo para fazer valer a decisão antes das eleições do ano que vem. Essa é uma decisão política. E, portanto, se o Congresso Nacional decidir que deve ter voto impresso e o Supremo validar, vai ter voto impresso. Mas vai piorar. Em seguida, foi a vez dos deputados ocuparem a tribuna. O sistema, lamentavelmente, ele não é transparente. Ele também não atende ao requisito do ato administrativo, que é da publicidade, porque o ato de contar o voto, o escrutínio, ele é um ato administrativo, ministro. A urna eletrônica elegeu Fernando Henrique Cardoso, elegeu Lula, elegeu Dilma e elegeu Bolsonaro. O que a prova em conteste do processo democrático da urna eletrônica. Para mim, não há dúvida nesse sentido. É auditável. Os deputados ainda debateram com o ministro propostas de mudanças no sistema eleitoral brasileiro e o combate às fake news, detalhado no projeto do Senado que institui a Lei Brasileira de Liberdade, Responsabilidade e Transparência na Internet. Esse tema tem mais consenso entre os parlamentares. O nosso grande desafio, ministro e colegas, é combater as fake news. Aqui sim, residem as fraudes eleitorais que roubam a vontade e o direito do voto livre do eleitor. Que os pré-candidatos à presidência reagiram com críticas ao encontro do presidente Jair Bolsonaro com embaixadores para pedir mais transparência no processo eleitoral e rebater críticas dos ministros do TSE. No entanto, algumas das críticas feitas pelos nomes que postulam a presidência contrastam com o que já defenderam no passado.
No caso de Lula, por exemplo, ontem ele disse que o encontro foi uma série de mentiras contra a democracia. Antes da eleição de 2002, no entanto, quando o Brasil já usava o sistema eletrônico de votação, Lula, conforme mostra a matéria da Folha de São Paulo de 6 de junho de 2002, suspeitava da urna. O título: Lula põe urna eletrônica sob suspeita e ataca o uso da ABIN. Outra a criticar o presidente foi Simone Tebet. Ela disse que o presidente desacreditou mais uma vez o sistema eleitoral brasileiro e reforçou a confiança na justiça eleitoral e no sistema de votação por urnas eletrônicas. Em 2015, no entanto, conforme mostra a matéria no YouTube da TV Senado, Simone defendia a impressão do voto na urna eletrônica. À época, o Congresso derrubou um veto da presidente Dilma Rousseff e havia restabelecido a impressão do voto para a eleição presidencial seguinte, de 2018. O STF, tempos mais tarde, barrou essa iniciativa. Vamos relembrar. Quase 90% dos parlamentares decidiram pela derrubada do veto. E a impressão dos votos na urna eletrônica começa a valer até as eleições de 2018. Será que o meu voto depositado lá, depois de processado, se concretiza? Então, para que a gente tire essa dúvida, dê tranquilidade ao eleitor, de que ele possa saber que a partir agora de 2016, 2018, ele vai votar e ele vai ter a comprovação saindo ali, o nome dos candidatos que ele escolheu, nós optamos por derrubar o veto da presidente Dilma. Outro a criticar o encontro foi Ciro Gomes. Ele disse que Bolsonaro ameaçou a democracia e desfilou mentiras tentando atingir o sistema eleitoral. O seu partido, o PDT, no entanto, é um histórico defensor do voto impresso. Ilza. Eles não têm nenhum compromisso, né, com a verdade, com a realidade, nenhum, zero. A Simone Tebet escreveu sobre o Brasil passando vergonha, né? Ela está passando essa vergonha, que o nosso editor Cleiton Ubinha pesquisou e expôs. Ela passa a vergonha de dizer o absoluto oposto do que disse anteriormente. Se naquele momento, né, nesse vídeo que nós vimos, ela considerava importante a ponto de derrubar o veto da presidente da República, a impressão do voto como forma de auditagem, não tem como ela dizer hoje que o presidente está espalhando uma teoria da conspiração. O presidente foi a favor dessa medida que foi derrotada e ele está trabalhando com subsídios técnicos, de técnicos gabaritados, para aumentar a segurança da fiscalização e a transparência e a conferência final dos votos. É só isso. Então, a pergunta que eu faria a esses aventureiros, né, como já disse aqui, não tem oposição no Brasil, acabou. São aventureiros, são sabotadores, oportunistas, esses sim perderam toda a vergonha. Esse antibolsonarismo, isso aí vai ficar na história, com a maior vergonha da classe política, essa safra de governadores, o judiciário, prefeitos, parte do Congresso, isso vai ficar na história, com a maior vergonha, a maior falta de espírito público, né? Inclusive aqueles respeitáveis aí que defendiam certas agendas que esse governo implanta e eles fazem cara de nojo para tudo. Está tudo na cara, vocês estão passando essa vergonha toda. Estão passando, é porque na bolha, né, nesse momento o lobby está protegendo. Mas daqui a pouco não, daqui a pouco, como fizemos agora com a Simone Tebet, todos vocês estarão expostos na sua inconsistência, na sua falta de espírito público, na sua demagogia desenfreada. E a pergunta que eu deixo é só a seguinte, a todos esses: onde estão os arquivos da eleição de 2018, onde o sistema foi invadido e violado comprovadamente pela Polícia Federal? Eu respondo, esses arquivos foram apagados. Foram apagados dentro do TSE. Eles não têm curiosidade para saber por que o sistema foi violado e corrigir essa vulnerabilidade? Então, se eles não têm, ou eles são absolutamente ignorantes sobre o passado recente do país, ou eles são irresponsáveis e querem que a eleição seja insegura mesmo. Você, Mota?
Para essa turma, coerência é dispensável. Ideias, propostas são dispensáveis. Até a verdade é dispensável. Vale tudo, né? Principalmente dizer uma coisa e, algum tempo depois, dizer outra coisa que é exatamente o oposto daquilo que eles tinham dito. Vale também dizer uma coisa e fazer outra. Na verdade, isso sempre foi parte da política nacional, né? Da prática política nacional. Agora, existe uma novidade nesse jogo. Essa novidade se chama redes sociais. Todo mundo sabe, a internet nunca esquece. E aí o que acontece? Uma tia do Zap, de uma cidadezinha pequena lá no interior do Brasil, tem ferramentas para desmentir um político picareta. E isso, é claro, para os políticos picaretas é insuportável. Daí essa campanha toda de combate à desinformação, criminalização da fake news, que é uma coisa gravíssima. Isso é criminalização da opinião. Agora, o mais interessante é comparar o comportamento desses políticos que acham que ainda estão nos anos 80 com o comportamento do presidente Bolsonaro. Lógico, tem até gente que não gosta do presidente, mas ninguém pode falar de falta de coerência entre palavras e atos. E aí a gente volta para aquela velha questão, né? Quando começam a falar que o presidente é antidemocrático, quer dar um golpe, eu sempre pergunto, me mostre uma única ação do presidente contra a liberdade, contra a democracia. Aí as pessoas ficam meio caladas. E aí eu pergunto, me fale de me dê um exemplo de uma única fala do opositor dele, daquele que foi descondenado, uma única fala dele defendendo a liberdade. A pessoa continua calada. Você, Augusto, que nos diz dessa retrospectiva que trouxemos? Exemplo, quando houve aquela reunião dos governadores, Dória inclusive, com o ministro, com o embaixador da China que pretendia fazer no Brasil o que fez na Argentina, né? Na Argentina ele conseguiu criar um enclave lá que é administrado pelos chineses. Os argentinos não têm o direito de entrar na tal base que ele conseguiu. Agora vou continuar com perguntas aqui. A ministra Carmen Lúcia dizia que Cala a Boca já morreu. Eu pergunto a ela, foi ressuscitado para proibir que se fale dos vínculos entre o PT e o PCC? Quanto lucrou, a outra pergunta para o ministro Gilmar Mendes, quanto lucrou em 2021 o ministro Gilmar Mendes com os saraus e seminários que organiza em Portugal? Diga, Ana. Acho que vale a pena relembrar não apenas os pré-candidatos, mas também alguns jornalistas e partidos. Em 2016, logo após a eleição que Donald Trump venceu aqui nos Estados Unidos, um correspondente de um outro canal a cabo, um correspondente de Nova York, muitíssimo alinhado com o Partido Democrata, detesta Donald Trump, ele foi às redes sociais no dia 23 de novembro de 2016 e tuitou o seguinte: o risco de urnas eletrônicas serem alvo de hackers existe. O Brasil deveria rever isso e talvez voltar ao voto de papel. Aí o Partido Novo, conta verificada no Twitter, respondeu a este jornalista: voto eletrônico com comprovante impresso permite a rapidez atual com a possibilidade da recontagem física se necessário. Partido Novo, 23 de novembro de 2016. O que mudou? Em nova nota, o Ministério da Defesa nega que tenha afastado a possibilidade de fraude nas urnas eletrônicas. Conta Rafael Procópio.
Em nova nota divulgada pelo Ministério da Defesa, a pasta disse que, embora nenhuma irregularidade tenha sido encontrada durante a fiscalização das urnas nos 2 turnos das eleições, não eliminou a possibilidade de algo ter acontecido. A nota traz resumidamente alguns pontos levantados no relatório original, como possível risco na geração dos programas das urnas eletrônicas, críticas ao teste de integridade e também a reclamação dos técnicos não terem acesso completo ao código-fonte das urnas, que tem mais de 17 milhões de linhas de programação. Após a entrega do relatório, o Ministério da Defesa pediu urgência com uma investigação técnica sobre esses pontos. O relatório da Defesa é mais um de uma sequência de documentos de forças que fiscalizaram as eleições deste ano. Até o momento, nenhum documento comprovou nenhuma fraude no processo eleitoral. Eu gosto que o Reinaldo Azevedo tem uma analogia ótima, né, com relação a esse documento que foi emitido pelas Forças Armadas. É claro que é um grupo técnico que entende do que está falando, mas diz... É diferente de álibi, né? Mas ele diz o seguinte, ele faz uma analogia com o crime. Por exemplo, eu não tenho nenhuma prova de que a Sheila Magalhães cometeu um crime. Mas eu também não tenho nenhuma prova de que ela não tenha cometido. Não é a mesma coisa que álibi. O tio Rei costuma dizer que é prova negativa, né? É diferente e é praticamente impossível você conseguir obter uma prova de algo que não aconteceu. Uhum. Então é isso que consta nesse relatório. Né? Como é que isso vai ser feito? Nós já estamos com o comentarista em Brasília, nosso comentarista, José Maria Trindade. Zé, boa tarde, seja bem-vindo. O Ministério da Defesa pediu ao TSE a inclusão de 9 militares para fiscalizar as urnas eletrônicas. Como é que está esse impasse no momento, Zé? Porque são mais 9 militares, ou seja, essa é uma decisão do Ministério da Defesa que depende, obviamente, do TSE. Como é que está esse impasse? Bem-vindo. Pois é, uma força chamada tarefa temporária, né? Muito boa tarde, Piotr, boa tarde a todos. Olha, Piotr, eu conversei agora há pouco com fontes do grupo de comando dos militares e a ideia do Ministério do Exército e do Ministério da Defesa é de que os militares não pediram, foram convocados, foram chamados para participar desse grupo de transparência e que eles não foram para participar só para balançar a cabeça e dar ok sem analisar. E é exatamente isso que os militares querem fazer. Não é incoerente com a nota anterior de não indicar um substituto para o coronel Vicente Santana, que foi expulso do grupo de transparência pelo presidente do TSE, ministro Edson Fachin. Os 9 militares indicados agora são técnicos e, segundo informações, a defesa pede para que seja feita uma avaliação temporária. Eles chamam de grupo de tarefa temporário para avaliar o código-fonte das urnas eletrônicas. Reclamam que lá na sala não há possibilidade de entrar com nenhum equipamento, não se pode nem celular, nem nada, apenas caneta e papel. E isso dificulta, porque os códigos são muito amplos e difíceis de fiscalização. Esta é a ideia. Os militares insistem que há portas abertas nas urnas eletrônicas e dizem que as outras entidades que também ajudam na transparência têm que liberar os nomes dos participantes. Ninguém sabe exatamente quem são os nomes, por exemplo, da Ordem dos Advogados do Brasil, do Congresso Nacional, e esses nomes precisam também serem avaliados. Portanto, esses novos militares que estão sendo indicados, na verdade, fazem parte de uma chamada força-tarefa temporária e não integrantes da Comissão de Transparência. Zé, antes da gente falar de um outro assunto aqui, só para ficar um pouco neste aspecto que você mencionou, não se sabe o nome dos representantes de cada uma daquelas entidades convocadas pelo próprio TSE para aferir a segurança das urnas eletrônicas que participarão do processo. Não se sabe o nome dessas pessoas ainda, porque a lógica da transparência fica afetada por isso. Se não se sabe quem vai participar, o histórico, obviamente, se tem alguma reclamação em relação àquela pessoa, dificulta qualquer processo de transparência. O TSE tem noção disso? Sim, e há uma cobrança, né, dos militares sobre esses nomes para que as entidades indiquem quem é que está fazendo a fiscalização, até para passar
pelo mesmo crivo que passou aí o grupo indicado pelo Ministério da Defesa e que acabou ali expulsando o Coronel Santana. Bom, diante disso tudo, vou trazer agora aqui, o Serrão está conosco. Serrão, seja bem-vindo. Também, o Zé Maria está conosco também, Demetrios? Está. Zé Maria Trindade também, tá? Todos na tela aqui. Começo contigo, Serrão. Está muito clara a posição do partido, foi reforçar o que disse ontem com mais detalhes. Claríssima. Saudações ao Alberto Piotto, saudações aos manés, né? Agora tem que falar dos manés. Foi muito claro, o pedido do PL é claríssimo, só entende quem não quiser não entender. Na prática, o que o PL deseja é que o Tribunal Superior Eleitoral, provocado por sua própria resolução que regulamenta a eleição, considere anulados os votos nas urnas, que são 59% das urnas, que não permitem a auditagem do tal log. É isso. Ou seja, essas urnas em que não permitem essa auditagem foram as urnas que deram vitória a Luiz Inácio Lula da Silva. 40% das outras urnas, a vitória de Jair Bolsonaro fica consagrada. Então, o que o PL quer tem de valer, o TSE tem de reconhecer, aí é o problema, o TSE que tem de reconhecer que não pode ser considerada aquela urna em que ela não aceita o log auditável. Então, essa vai ser a grande polêmica. O TSE vai aceitar esse tipo de argumento? É isso que vai a julgamento. É essa a provocação lógica, matemática. Então, se o TSE aceitar, quem vence a eleição é Jair Bolsonaro. Se o TSE disser que não aceita esse recurso extraordinário do PL, vale o que ficou proclamado no resultado geral com todo o conjunto de urnas eletrônicas. É simples assim. Então, essa é a polêmica. Demoraram aí 40 minutos para isso ser resumido em poucas palavras. Zé Maria Trindade, bem-vindo novamente. Zé, o advogado foi muito claro do PL em deixar Marcelo Bessa, é o nome dele, né? O doutor Marcelo Bessa, dizendo que não há mais questionamentos, inclusive em quem está reclamando do relatório do PL, de que há um erro, sim, de log nessas urnas mais velhas. Isso ninguém mais discute. O que se discute, sim, e aí ele chama de discrepância no entendimento do que pensa o PL, que esses resultados não podem ser considerados, de outros críticos, quais seriam as consequências desse erro especificamente de log das urnas. Isso está muito claro na posição do partido. E, claro, está chamando o TSE para se manifestar diante do que Valdemar Costa Neto chamou de uma mancha no resultado eleitoral. E uma mancha na história. Olha, Piotto, Valdemar Costa Neto é o presidente do maior partido do país a partir de fevereiro, ou seja, um partido forte. E mesmo assim a gente vê o cuidado, o temor ali quando se fala em justiça eleitoral, quando se fala em ministros do Supremo Tribunal Federal. Nos bastidores, antes de ir para essa reunião, a conversa era a seguinte: olha, não quero anular nada, não vou pedir troca de ninguém, eu vou apresentar um pedido que é uma demanda do grupo que apoia o presidente Jair Bolsonaro, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, e o Tribunal Superior Eleitoral que decida. Sobre essa história de primeiro turno, eu fiquei impressionado com a rapidez com que Alexandre de Moraes deu aquela resposta que é uma ameaça. Ou você coloca o primeiro turno na jogada, ou eu rejeito, não aceito a inicial. É a mesma coisa, um nome técnico bonitinho para dizer vou jogar isso no lixo. E como você disse, há condições técnicas, comprovações técnicas de que as urnas antigas, elas têm fragilidades. Sobre essa história do código-fonte, isso é grave demais, é a origem de tudo. As urnas são auditáveis a partir da instalação nas sessões eleitorais. Ali elas recebem os votos e depois se faz a apuração em cada urna. Não é o TSE que apura. A partir dali,
tudo pode ser auditável e foi a auditoria que fez o Tribunal de Contas da União. A dúvida está antes, ou seja, até a urna chegar exatamente no local da votação. E o PL traz dados muito importantes. Urnas com números repetidos, ou seja, impossível identificação técnica e principalmente esta história de revelar voto. Não se pode revelar voto, nem mesmo identificar o eleitor no momento do voto. E aí o presidente do PL está dizendo o seguinte: são essas as nossas considerações, a história vai cobrar isso da Justiça Eleitoral e não podemos fazer nada além disso. E é evidente que sim, não pode. O partido pode apresentar o pedido e agora está nas mãos do Tribunal Superior Eleitoral. As provas técnicas de que há dificuldades e fragilidades nas urnas estão aí. E agora os ministros do Tribunal Superior Eleitoral. E muitos, como o vice-presidente, a pergunta foi respondida, disse que isso aí não vai chegar a lugar nenhum. Esta é a tendência, como vários outros pedidos do PL, o partido do presidente, durante a campanha eleitoral. Então aí estão os dados técnicos, reforçados politicamente pelo presidente, que respondeu perguntas, e agora é o TSE. Só que o entendimento do TSE é que tudo foi correto. O entendimento desse instituto, o voto legal, contratado pelo PL, é de que há uma série de problemas na votação. E essas urnas todas teriam problemas, elas não seriam auditáveis, você não teria transparência no processo de voto. E daí, justamente, há todo um questionamento. Agora são 4h22, a gente está aguardando ainda lá em Brasília. Vamos a Brasília agora, que começou essa entrevista coletiva lá do PL sobre esse manifesto em relação à votação deste ano. Para poder discutir tecnicamente com os funcionários do TSE o que é salutar e saudável para a própria democracia. Então hoje será apresentado pelo engenheiro Carlos Rocha, que liderou esse estudo técnico e que irá comentar aqui para vocês alguns pontos que merecem ser observados. E eu confesso que fiquei surpreso. Repito, esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal, mas é o resultado de estudos elaborados por especialistas graduados em uma das universidades mais respeitadas do mundo e que, no nosso entendimento, deve ser analisado pelos especialistas do TSE, de forma que seja assegurada e resguardada a integridade do processo eleitoral, com o único intuito: fortalecer a democracia para fortalecer o Brasil. Com a palavra, o engenheiro Carlos Rocha. Boa tarde a todos. Muito obrigado aqui pela oportunidade de falar com vocês. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar que esse ano nós tivemos um avanço muito grande, liderado pelo TSE, na transparência eleitoral. E é um processo de avanço. Foi criada a Comissão de Transparência Eleitoral, o Observatório de Transparência Eleitoral, e no dia 1º de agosto nós tivemos lá na primeira reunião do encontro das entidades fiscalizadoras. Ora, buscamos diversas formas de encontrar mais informações, mas infelizmente ficou constatado nesse trabalho da equipe técnica que há dois comportamentos diferentes. Um comportamento das urnas novas, né? Que são as urnas modelo UE 2020, que chegaram recentemente. São pouco menos de 193 mil urnas, está mais ou menos 40,8% de todas as urnas. E nessas urnas 2020, o arquivo é gerado da forma esperada. Então, em cada linha que registra cada atividade, aparece o código de identificação da urna correto, que permite associar, então, vincular aquela linha de registro de atividade à urna que realizou aquela atividade. Quando nós fomos analisar as urnas antigas, que são as urnas de modelos de UE 2009 até UE 2015,
essas urnas têm pouco mais de 279 mil urnas, o que dá 59,2% do total das urnas. Nessas urnas, infelizmente, encontramos esse número inválido na quarta coluna do log. Esse é um indício muito forte de falha, de mau funcionamento da urna, porque é impossível associar o registro de cada atividade ao hardware, ao equipamento físico que teria gerado aquela atividade. Isso, evidentemente, tornou um problema, porque é muito desagradável ter esse indício de mau funcionamento, porque gera incerteza agora nos dados que são gerados por essas urnas. Por isso aqui nós gostaríamos de interagir construtivamente com o TSE e avaliar com eles. Existe lá uma previsão na resolução que abre a fiscalização, que é para se fazer exatamente quando ocorre um evento extraordinário, se fazer uma verificação extraordinária após o pleito, e é isso que a gente espera fazer na sequência dessa descoberta. Um outro tema para finalizar é que surgiu uma outra ocorrência, que também é uma ocorrência importante, porque descobriu-se que existem urnas que travaram, assim como o nosso celular trava, assim como o computador trava, e quando acontece isso, a gente precisa muitas vezes desligar e ligar de novo. Isso aconteceu com urnas eletrônicas. Então, urnas travaram e foram desligadas no meio do período da votação, na chave, possivelmente o mesário fez esse desligamento, e foram religadas para que a urna voltasse a funcionar. Isso não seria um problema se não tivesse ocorrido uma violação do sigilo do ato de votar. Porque o que acontece é que, na hora que a urna trava, e em diversos momentos isso aconteceu durante a votação de um eleitor, quando esse erro ocorre, a urna trava e aí registra no log uma linha de atividade com a mensagem de erro, mas que expõe os dados pessoais de eleitores de duas formas. Seja no nome completo do eleitor, em algumas ocasiões, em torno de 200 ocorrências, seja expondo o número do título de eleitor daquele eleitor que estava votando no momento em que a urna travou. Ora, esse ponto é um ponto muito sensível, porque o sigilo da votação e o sigilo do ato de votar é um direito constitucional. Então, na hora que a gente identifica uma ocorrência que viola o sigilo do ato de votar, esse é um tema que traz muita preocupação. Então, será muito importante trabalhar com os colegas do Tribunal Superior Eleitoral para averiguar o que poderá ter causado esse tipo de ocorrência. Mas o que na realidade resulta dessas duas ocorrências, tem outros indícios e possivelmente aí o relatório técnico vai ser divulgado, vocês vão ver dados mais detalhados sobre a análise que foi feita. Mas a gente resolveu falar para vocês, nesse tempo curto, dessas duas ocorrências. Então, finalizando, uma ocorrência é em cada linha de registro da atividade de funcionamento da urna. Em todas as urnas, modelos antigos, o código é inválido. Então, é impossível associar aquela atividade com a urna que realizou. Isso, então, é um indício muito forte de que há um problema nos programas. Esse problema pode ter diferentes causas, o relatório entra nesse detalhe. E o outro ponto é essa ocorrência da violação do sigilo do ato de votar. Então, acho que esses são os dois pontos, eu encerro aqui a minha observação. Quero cumprimentar aqui nosso líder no Senado, o Portinho. Quero cumprimentar também o Atineu, nosso líder na Câmara. Quero cumprimentar o Magno Malta. Nossos deputados estão aqui, vários deputados que vieram aqui. O Gustavo, que veio aqui nos prestigiar.
General Girão e muitos deputados, Luiz Lima. Quero agradecer a presença de todos. E quero passar a palavra agora para o advogado Marcelo Bessa. Boa tarde a todos. Eu vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o partido... Estão vendo melhor? Vou tentar ser bem breve para explicar as razões jurídicas que levaram o Partido Liberal a ingressar com esse pedido perante o Tribunal Superior Eleitoral. Em razão desse relatório técnico gerado pela equipe que foi contratada pelo Partido Liberal para auxiliar no trabalho de fiscalização do sistema eleitoral e do processo eleitoral, o que é, inclusive, uma missão institucional de todos os partidos políticos, até por força da legislação e da resolução 23173 do Tribunal Superior Eleitoral, esse relatório gerado apontou inconsistências nas urnas fabricadas anteriormente ao ano de 2020. Essas inconsistências são recorrentes em todas estas urnas. Com relação às urnas fabricadas em 2020, essas inconsistências não existem. Segundo foi apurado pela nossa área técnica contratada, essas inconsistências não permitem atestar o resultado ou que aquelas urnas efetivamente registraram o resultado eleitoral ou o voto à vontade do eleitor. Isso não quer dizer que ocorreu uma fraude, mas é uma possibilidade de fragilidade que leva aqui. Não se tem a certeza, segundo foi apurado pela nossa área técnica, de que aquelas urnas tenham credibilidade o suficiente para atestarem aquela votação. E o que aconteceu também foi isso, é um dado relevante técnico que levou ao Partido Liberal a essa. O que levou o Partido Liberal a essa decisão foi que nesses erros que são recorrentes nessas urnas de de fabricação anteriores a 2020, que nessas urnas o resultado eleitoral aponta a vitória de um determinado candidato, o candidato Lula, num percentual de 52% contra 47% do candidato Bolsonaro. Por outro lado, nas urnas novas, em que é possível a certificação plena do resultado eleitoral, segundo a nossa área técnica, segundo o relatório que nos foi enviado, esse resultado é diferente. Nesse caso, o candidato Bolsonaro teria 51%, pouco mais de 51% dos votos, e o candidato Lula teria 48,95% dos votos. Então, dentro de um dado objetivo, uma discrepância de resultados que, então, com base na resolução do próprio Tribunal Superior Eleitoral, fizemos uma representação para que o Tribunal Superior Eleitoral instaure e aprofunde um estudo para verificação da existência desse mau funcionamento e, em verificando que efetivamente houve esse mau funcionamento, que daí aplique as consequências legais que entender necessárias. Então, o que o Partido Liberal fez foi apontar as inconsistências, segundo o que foi apurado pela nossa área técnica, e essas inconsistências, como elas levam a resultados discrepantes, e esta é a função de qualquer partido político no processo de fiscalização, o partido levou a esses fatos ao Tribunal Superior Eleitoral e pediu as providências legais daí decorrentes. Essa proposta, na verdade, mantém o processo como ele é, mas permite que, na eventualidade de, em havendo um magistrado que resolva avaliar
quaisquer denúncias em relação a um município, a uma cidade ou a um conjunto de urnas, haja a possibilidade, a posteriori, de alguma conferência, seja por amostragem ou em determinada urna. Algumas urnas eletrônicas, pouquíssimas, aliás, dão problema para fazer uma eleição num país continental como o nosso. Na hora que nós votarmos a possibilidade de voto impresso, nós estamos trazendo um sistema mecânico de volta. De cara, perto de 20% dará problema. Para imprimir, nós vamos voltar a uma era que nós estamos superando. Ninguém mais imprime nada, é tudo digital. E aí nós vamos pôr sob suspeição permanente e vai se parar processo de eleição porque uma impressora não conseguiu passar e imprimir lá no interior um voto. O veto que impede a impressão do voto na urna eletrônica, para mim, é uma violação ao direito do eleitor, da sociedade brasileira, em relação à democracia e em relação à segurança de que a digitação no nome do candidato deve ser acompanhada também da impressão do voto. Nós teremos que ter, além da urna, agora ter a impressora, né? Então, eu não vejo necessidade. Eu acho que nós temos sistema e maneiras para fiscalizar a operação da urna eletrônica com segurança, que não precisa de mais esse dispositivo que vai onerar o país, né, e vai provavelmente fazer com que demore um pouco mais a votação. O computador é seguro no sentido de que ele faz conforme ele é programado. Se ele é programado para fazer eleição limpa, ele faz a eleição limpa. Se ele for programado para fazer eleição manipulada, ele faz a eleição manipulada. A medida de determinar, mediante a lei, que uma parte das urnas eletrônicas seja dotada de uma impressora que imprima o voto como uma maneira de checar a funcionalidade da urna eletrônica, isso é da maior importância para o regime democrático. Uma das principais características de uma democracia sólida é a sindicabilidade dos seus procedimentos, ou seja, qualquer procedimento que seja adotado para determinar como se vota e como se apura o voto, ele deve ser fiscalizável. O voto que foi mostrado para candidato A pode ser somado para candidato B e ninguém tem como ver isso, porque isso está acontecendo dentro dos circuitos eletrônicos. O Brasil usa a chamada urna eletrônica de primeira geração, que é a mais simples, não é a mais singela e a menos segura. E outros países já estão usando segunda, terceira geração de urnas eletrônicas, que são modelos muito mais avançados e muito mais seguros. O Tribunal Superior Eleitoral vai destruir 195 mil urnas eletrônicas. Segundo a Corte Eleitoral, os equipamentos estavam fora de uso e foram substituídos por urnas mais modernas. O recolhimento aconteceu em todo o país e abrangeu a totalidade dos equipamentos do modelo UE 2009. O TSE explica que as urnas eletrônicas são utilizadas, em média, por 10 anos ou cerca de 6 eleições. Após esse período, os equipamentos são descartados e reciclados de forma ecológica. Paulo, a gente estava falando sobre toda esses atos que aconteceram lá em Brasília e tem até algumas imagens que estão circulando nas redes sociais mostrando manifestantes denunciando a presença de infiltrados durante os protestos. A gente tem algumas imagens aqui para mostrar para vocês falando sobre esses infiltrados, né? Os manifestantes falando que pessoas com capuz, pessoas com bandanas, né, cobrindo o rosto, essas pessoas que teriam sido aí responsáveis por atear fogo e depredar. Inclusive, nessa imagem a gente está vendo uma bandeira do PT, do Partido dos Trabalhadores,
né, que os manifestantes denunciam que são infiltrados. A gente não sabe se é realmente um infiltrado ou se essa bandeira foi encontrada dentro do Palácio do Planalto e o manifestante estava segurando a bandeira. Ali nessa outra imagem, eu ia falar isso, você viu, né? É um encapuzado. Né? E esse encapuzado, ele foi ali colocado contra a parede pelos manifestantes. A polícia foi atrás dele, ele até tentou fugir aí, mas ele acabou sendo preso. Ainda não se sabe exatamente a identidade dessa pessoa, não foi confirmada a identidade dessa pessoa, mas os manifestantes lá em Brasília disseram que ele era um infiltrado que estava tumultuando o protesto pacífico, que estava incitando as pessoas a depredarem o patrimônio público e também colocar fogo, atear fogo dentro do prédio. O que a gente sabe é que depois de todos esses atos, a gente viu a depredação em vários prédios públicos, dentro do Congresso Nacional, dentro do Supremo Tribunal Federal, inclusive arrancaram a porta do gabinete do Alexandre de Moraes. Ali o rapaz segurando a porta, Exatamente, Paula. A porta do gabinete do Alexandre de Moraes foi arrancada, cadeiras, né, as poltronas dos ministros do plenário do Supremo Tribunal Federal foram arrancadas, o brasão da República também foi arrancado, aí como a gente vê nessa imagem, e aí, claro que a gente não sabe exatamente se foram os infiltrados ou se naquele afã, efeito manada, né, uma pessoa começa a depredar, as outras vão lá e começam a depredar. A gente vê muito esse movimento, Paula, claro, guardadas as devidas proporções, mas entre torcidas de futebol, né? Uma pessoa, duas pessoas, um grupo pequeno começa um movimento de rebeldia ali, de manifestação um pouco mais, com mais afinco, com mais violência, e aí muitas pessoas que não são violentas, que não têm esse perfil, não têm essa índole, elas começam a agredir também, começam a depredar, começam a ir nesse sentimento, nesse comportamento de manada. E a gente não sabe exatamente se foi isso que aconteceu ontem em Brasília, mas duas coisas são fato. A primeira é que haviam infiltrados, como denunciaram os manifestantes, e que houve depredação do prédio público no Congresso, no Palácio do Planalto. Nesse exato momento eu vou falar um negócio. O bando petista invadiu e tá tentando tacar fogo e a gente tá brigando contra eles, ó. Isso aqui, ó, é uma galera, ó, impedindo esses filhos da puta de botar fogo no caralho. Ó, a galera gritando fogo não. Ó, safado, tá vendo? Ó, sai daí, ó, isso aqui, ó, não foi a gente. Ó, quem é, ó, quem é, ó, sem terra, ó. Você tá botando fogo, ó. Vai me ajudar lá. Apaga! Só pra deixar bem registrado isso, porque dentro da nossa manifestação a gente teve pessoas que começaram a causar no bagulho. Entendeu? A gente chegou, ficou e a galera começou a causar. E a gente tá lutando contra o próprio povo que tá aqui, que são esquerdistas, ó. Apaga, ó. A galera tá ligando, tá falando apaga, tá vendo? É isso. Não foi a gente. O sábado foi de protestos em todo o Brasil contra a decisão do Supremo Tribunal Federal de não permitir a prisão após julgamentos em segunda instância. Em São Paulo, a Avenida Paulista foi tomada pelos manifestantes.
A hashtag Nas Ruas atraiu centenas de manifestantes até a Avenida Paulista. Não teve restrição de idade. A Valentina, de 5 anos, garantiu um bom lugar. Sentou nos ombros do pai. E a dona Hilda, de 82 anos, deixou de lado a dor no joelho e veio com as filhas para Paulista. Porque nós queremos um Brasil melhor, né? Estamos reivindicando alguma coisa melhor. Não para mim, mas para meus netos, para o meu pessoal, aí sim. Teve até quem levou o pet. A manifestação é contra a decisão do Supremo Tribunal Federal, que barrou a prisão em segunda instância e beneficiou o ex-presidente Lula. Toda decisão arbitrária, não importa de que poder ela venha, né? Se não tiver com os anseios do povo, nós vamos estar aqui quantas vezes forem necessárias. Estamos aqui reivindicando, né? Fazendo o nosso papel de cidadãos, de gente do bem, de gente que não quer saber de bandalheira, de roubo. Manifestantes contrários à soltura de Lula estavam indignados. A soltura do Lula é um reflexo do nosso Congresso e do nosso Judiciário, que não faz justiça. Os manifestantes também cobram do Congresso Nacional a aprovação da proposta de emenda à Constituição que possibilitaria a prisão após condenação em segunda instância. Então a gente vindo aqui, a gente mostra que é forte e que eles têm que temer a gente. E que a gente consegue tudo que a gente quiser, basta a gente ficar unido. Protesto também no litoral paulista. Em Santos, a garoa fina não atrapalhou a manifestação que aconteceu na Praça da Independência, na Praia do Gonzaga. Os cartazes pedindo a prisão em segunda instância se misturavam aos guarda-chuvas. No fim do ato, muito barulho. No interior, mais indignação. Em São José dos Campos, a manifestação aconteceu na região central da cidade, em frente ao Parque Vicente Aranha. As manifestações se espalharam pelo país. Em pequenas cidades ou grandes capitais, o sentimento de impunidade era o mesmo. No Rio de Janeiro, vários manifestantes ocuparam um quarteirão da Praia de São Conrado, bem em frente ao prédio onde mora o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Que decepção! Hoje eu me sinto afrontada. Vários movimentos participaram do ato e questionaram a decisão dos ministros. Para livrar um corrupto, um bandido, o STF livrou vários de todos os partidos. Os manifestantes cobraram a aprovação da PEC que permita reverter a decisão da Corte. Tem que ser aprovada urgentemente. Em Vitória, no Espírito Santo, um caixão representou a insatisfação do povo, que estava indignado com a soltura do ex-presidente Lula. Tarde bandido é na prisão. Em Brasília, os manifestantes começaram a ocupar a esplanada dos ministérios por volta das 4 horas da tarde. As cores verde e amarelo predominaram. A concentração foi no gramado em frente ao Congresso Nacional, onde estava estacionado um carro de som. Aqui em Belo Horizonte, o ato foi na Praça da Liberdade, ponto turístico da cidade. Quem veio também se indignou com a decisão do Supremo Tribunal Federal, que permitiu que aqui em Minas, o ex-governador Eduardo Azeredo também conseguisse a liberdade. A multidão vestiu verde e amarelo. Teve quem protestou com um boneco inflável. Isso é absurdo e inadmissível. Faixas e cartazes foram pendurados ao redor do coreto. Os manifestantes querem impedir que corruptos fiquem impunes. O ato terminou ao som do hino nacional. Na região sul também foram organizadas manifestações. Em Curitiba, onde o ex-presidente Lula ficou preso, o protesto foi em frente ao prédio da Justiça Federal. Com uma grande bandeira do Brasil, manifestantes demonstraram repúdio contra a decisão do STF de derrubar a prisão após condenação em segunda instância. No fim do dia, o hino nacional foi cantado. Manifestantes também foram às ruas em pelo menos 11 municípios gaúchos. Em Porto Alegre, o protesto foi no Parque Moinhos de Vento. Aqui, a concentração começou às 3 da tarde e bloqueou o trânsito desta avenida, nos dois sentidos.
No alto do carro de som, os manifestantes pediram a aprovação da emenda constitucional que pode garantir a prisão em segunda instância. Quem é a prisioneira sou eu, né? E mais bandido solto, nós não precisamos disso, né? E os de colarinho branco, que são os piores. Eu acho que a gente tem que lutar pelo nosso Brasil, né? É o nosso país, tanta corrupção acontecendo e a maneira, acho que, da gente o povo indo para a rua e lutando, reivindicando, porque se a gente ficar reclamando de casa, não vai ter uma solução. Segundo os organizadores, 35 mil pessoas participaram da manifestação. A Polícia Militar não divulgou números. No Nordeste, também houve manifestação contra a decisão do Supremo Tribunal Federal que beneficiou o ex-presidente Lula e outros condenados na Operação Lava Jato. O protesto aconteceu debaixo de forte sol na praia de Boa Viagem. A organização do Vem Pra Rua não divulgou o número de participantes. Nas janelas dos prédios, moradores davam apoio ao ato. Vestidos com toga de juízes, estes manifestantes representavam o Supremo Tribunal Federal. Foram cerca de 2 quilômetros de percurso à beira-mar. Já em Maceió, um carro de som puxou a passeata pela orla da cidade. Quem aderiu ao protesto mostrava a indignação com bonecos infláveis do ex-presidente Lula e cartazes que criticavam a impunidade no Brasil. Os manifestantes seguiram pelo corredor Vera Arruda até a Ponta Verde, tradicional praia da cidade. Quem estava preso no trânsito também protestou. É uma satisfação imensa vir aqui dar essa notícia para toda a população de Ourinhos, que podem ficar tranquilos, que haverá Eu solicito a sessão de debate, a sessão está suspensa. A sessão está suspensa. Eu solicito aos manifestantes. Eu solicito aos manifestantes. Esse prédio que nós acabamos de ocupar, vocês sabem, é onde fica o escritório da Presidência da República em São Paulo.
Aqui é o escritório do seu Michel Temer em São Paulo. Como nós não tivemos condição de ir para Brasília, como ele chegou no governo por um golpe e a primeira coisa que fez foi atacar as nossas moradias, cancelando aquilo que já estava certo, selecionado, suspendendo Minha Casa Minha Vida. Como também nós fomos para a casa dele no outro domingo e a polícia nos tirou de lá à força e com violência. Por isso nós viemos aqui hoje e a nossa casa vai ser aqui até...